Boa tarde. Bom, pessoal, a gente vai esperar aí o pessoal começar a entrar, mas já vamos dando uma pequena introduçãozinha para quem já tá chegando. Boa tarde. Ó, a gente não abriu caixinha de pergunta dessa vez, mas podem fazer perguntas de vocês. Se vocês puderem fazer as perguntas onde tem ali o ponto de interrogação, facilita pra gente não ficar, às vezes, se perder nos comentários, né? Então, quem quiser fazer pergunta, assim, tema mais ou menos livre, a gente vai falar de algumas coisas, mas dependendo aí dos assuntos, a gente vai falando também. Bom, pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, meu nome é Jéssica. Meu nome é Cláudia. Nós somos da Nursing Connections. Nós somos uma empresa que oferece serviços de assessoria, consultoria e coaching sobre o processo de validação de diploma para enfermeiros internacionais, não só brasileiros, maioria brasileiros, para trabalhar nos Estados Unidos. E nós também recrutamos para um sponsor com quem temos parceria. Nós temos uma equipe de 8 pessoas, de consultores. A maioria de nós somos parentes, nós somos famílias, irmão, casados, enfim. Então isso é bem bacana, uma empresa de família. Nós hoje acompanhamos já mais de 100 enfermeiros nos seus processos, já temos mais de 20 trabalhando com a Westways e uns 3 ou 4 que já terminaram o contrato com a Westways. Nós duas já trabalhamos com a Westways em várias áreas, né? Para quem não sabe, começamos na assistência, com rehab, com skilled nursing, long-term care, lá em Albuquerque, em New Mexico. Aí viemos para o Texas. Aqui também trabalhamos com rehab hospital e também com dependência química, enfermagem do trabalho. E hoje eu continuo eu tô de licença maternidade, mas continuo com a dependência química e que chama Detox Facilities, e a Cláudia hoje trabalha com Remote Nursing, né? Enfermagem remota. Enfermagem remota, acabei meu contrato em 2021, então já quase aí 2 anos que eu acabei meu contrato com eles. E hoje trabalho na área que eu tinha vontade de saber como que era. E, né, podemos falar sobre isso se vocês têm interesse, que é uma área que não tem muito no Brasil, é uma área que, quando eu falei para as pessoas que eu trabalho com isso, eles perguntam muito, mas como que você é enfermeira à distância, né? Porque muita gente não consegue pensar como que você presta o seu serviço de enfermagem sem estar, né, na frente do seu paciente, na frente do seu cliente. Mas hoje em dia, né, isso é possível, isso é uma área que tem crescido muito nos Estados Unidos, então podemos falar sobre isso se vocês têm interesse nisso, né, em outro momento. A gente tem até um post que tô liberando aí pra vocês sobre isso, sobre enfermagem remota, sobre a experiência da Cláudia. Bom, e hoje a gente vai falar sobre vários desses assuntos, bater papo aí, né? Tinha um tempinho que a gente não fazia uma live, assim, bem descontraída. A gente vai ter a participação muito especial de uma das nossas enfermeiras assessoradas, breve, para falar sobre o processo de validação dela, né? Como é que foi a experiência dela com o Joseph. E já que o tema, assim, mais central vai ser um pouco sobre a questão de validação, eu sei que muita gente que tá aqui já validou o diploma, né? Mas também tem muita gente caindo de paraquedas, né? Às vezes nesse universo, e que não sabe por onde começar, de fato, não tem ideia o que é Joseph, o que é CGFNS, né? Enfim, então a gente não vai entrar em todos os detalhes, claro, mas vamos falar um pouquinho, porque tem com certeza muita gente que quer saber mais sobre. Bom, umas semanas atrás a gente liberou um post falando sobre CGFNS versus Joseph SUNY, né? Porque muita gente pergunta pra gente qual escolher, porque, né, qual a melhor opção. E aí a gente colocou lá alguns pontos positivos dos dois. E então esse vai ser o nosso tópico inicial aqui, né? Como escolher entre CGFNS e Joseph SUNY. Na nossa opinião,
Assim, tem pontos positivos e negativos nos dois, né? O CGFNS, ele é aceito por todos os 50 estados, né? Todos os 50 estados aceitam o CGFNS. Então, ele é a empresa que valida diplomas que é a mais abrangente. Para onde você quiser ir, eles validam. Já o Joseph, não. São 26 ou 27 estados, se eu não me engano. Então, já tem isso que é limitado, né? Um ponto negativo. Porém, Joseph CUNY, via de regra, faz o processo um pouco mais rápido do que o CGFNS, né? O CGFNS tem já a fama de demorar um pouco mais o processo de validação. Joseph é para quem quer validar mais rápido, certo? Quero validar rápido, quero fazer o NCLEX rápido, quero ir embora rápido. E o CGFNS, ele já é uma coisa assim mais a longo prazo, sabe? Ele é um plano long term, porque você vai ter vida depois da validação, vida após o sponsor. Aí vamos supor que você consegue um emprego aí no estado onde você sempre quis e lá eles não aceitam o Joseph. E aí você tem o seu diploma validado pela Joseph e aí você vai ter que validar de novo pelo CGFNS. O que também não tem problema, você já vai estar aqui, já vai estar trabalhando, já vai estar ganhando em dólar, já vai ter experiência, pode deixar o seu processo rolando, mas você tem que ir atrás da faculdade, ir atrás do Corém. Então, assim, quem escolhe o Joseph é uma ótima escolha, porque você valida mais rápido e vem mais rápido, né? Passa mais rápido nas etapas. Mas tenha isso em mente de, talvez, no futuro eu precise validar de novo pelo CGFNS. É uma possibilidade. Se você valida com o CGFNS, também é uma boa opção. Talvez você só vai precisar fazer essa única vez. Mas tenha em mente que vai demorar mais. Né? Então, na nossa opinião, basicamente, é você colocar na balança essas duas coisas. Sim. Assim, pra quem não sabe muito o que é esse processo de validação, eu vi um comentário que não sei de nada. Pra você, então, que vai começar o processo de validação, você quer trabalhar nos Estados Unidos como enfermeira, você precisa passar por um processo de validação, seu diploma histórico tem que ser traduzido, você tem que submeter isso para uma empresa que faz isso e fazer as provas correspondentes, né, que é a prova de enfermagem, que chama NCLEX, e a prova de inglês. E aí, você primeiro precisa escolher qual estado você quer atuar, porque os estados aqui têm suas regras independentes um do outro. Por mais que todos vão pedir as mesmas coisas, um pode ser diferente do outro em coisas pequenas. Então, muitos estados têm lá os requisitos que eles pedem. Então, se você já tem um estado que você quer validar, vai lá, olha os requisitos, que aí você vai ter menos trabalho para depois mudar para esse estado. Então, se você for primeiro pensar o que eu preciso fazer, você escolher o estado, porque na hora que você for fazer a compra da sua validação, você já vai ser pedido qual estado que você quer comprar a validação, tá? Então, essa é o grande resumo do processo, tá? E as mais aceitas, né, é a CGFNS ou a Joseph. Tem outras empresas que fazem essa validação, mas às vezes é um ou outro estado que aceita. Então, essas são as empresas que são mais faladas, porque são as que o estado vai aceitar uma ou outra, entendeu? E essa questão de não ser aceita no futuro, o que acontece? Eu tive que tirar outras licenças recentemente para um emprego que eu comecei já o ano passado. Como é uma empresa nacional, eles atuam no país inteiro, eles pediram para eu tirar outras licenças, porque tem estados que têm a sua licença única. Então, a gente já falou aqui uma vez no passado sobre multi-state e single state, tá? Multi-state é um acordo entre, se não me engano, 35 estados, eu não tenho certeza, de que se você tem uma licença deste estado, você fazendo um upgrade para multi-state, você pode atuar todos esses estados. Então, para quem faz travel nursing, para quem trabalha para uma empresa nacional que trabalha em mais de que um estado, é interessante você fazer isso. É um processo que não demora muito, é só você pedir lá pro board da sua residência. Então, onde você está morando, precisa fazer esse upgrade. E aí, tem alguns estados que não são multi-state, como Nevada. E eles pediram para fazer a minha licença desse estado. E eu achei que, e até agora eu nunca tinha tido nenhuma outra licença, exceto quando a gente saiu de Novo México pro Texas, mas isso foi 2020, então tinha feito um ano que a gente tinha feito o NCLEX, tava tudo muito recente, a gente não teve problema nenhum. Mas, né, 2022 já tinha feito quase 5 anos da nossa validação,
minha validação já tinha expirado, eu nem pensei de renovar, porque eu falei, não... Adeus, CGFNS, não Adeus, preciso mais de você. Achei que eu nunca mais ia precisar, mas na hora que eu pedi o endorsement, né, que é pra fazer a transferência, ou pedir uma outra licença adicional, é o processo chamado endorsement, eles falaram, se você é formada fora do país, a gente vai precisar então desse seu processo. Eu falei, mas eu já passei por tudo isso, acabou. 2018, passei no NCLEX 2019, não preciso mais. Ela falou, não, você precisa pelo menos mandar a sua validação. Eu falei, mas tá vencida. Ela falou, não tem problema. Então, assim, graças a Deus, ela aceitou a validação vencida, mas porque foi da CGFNS. Então, eu não tive problema nenhum. Agora, com um outro estado que eu tirei a minha licença no final do ano passado, que foi o estado de Washington, eles não aceitaram, falaram que tinha que fazer novamente, eles queriam que eu fizesse a prova de inglês novamente. Eu falei, eu fiz a prova de inglês em 2018. Aí eles falaram, não, tem que estar recente. Aí eu, né, perguntei qual outra possibilidade. Então, olha a importância de você ter uma assessoria. Eu liguei pro board e falei, eu tô trabalhando, né, não queria fazer o TOEFL novamente. Falei, quais são as minhas outras, né, outras opções. Ela falou, então eu preciso de uma carta do seu empregador falando que você já trabalhou, então, mais que 1000 e poucas horas. Eu falei, eu tenho essa opção, que já tinha terminado o meu contrato com a Westways, já estava trabalhando, então só foi o meu empregador ter enviado essa carta de que eu estava empregada, que eu não tive que fazer novamente. Mas, infelizmente, para nós que nos formamos fora do país, isso vai nos acompanhar até o momento onde eles falam, olha, se você, né, posso até ter um estado que fala, se você está atuando mais que 5 anos, né, você não precisa disso. Mas os estados que eu tive que tirar nova licença não foram assim. Eles pediram a validação, pediram aí a prova de inglês. Então, assim, muito importante, guarde tudo. Guarde suas notas de inglês, guarde sua SES, guarde seu Visa Screen, guarde sua nota de NCLEX, porque, infelizmente, você vai ter que mostrar isso se você quiser mudar de estado. Em alguns casos, você talvez até tenha que fazer a prova de inglês de novo. Não o NCLEX, mas a prova de inglês talvez sim. Porque tem, né, expira, né? Sim. A Chay tinha feito uma pergunta aqui. Deixa eu voltar aqui. Mesmo com o Visa Screen, precisa validar de novo pelo CGFNS? Depende do estado, né? Por exemplo, Indiana, que é um estado que hoje em dia a gente trabalha muito, eles dizem o quê? Ou para fazer um endorsement, né? Ou para enfermeira internacional, ou a SES do CGFNS, ou o Visa Screen, ou a prova do CGFNS. Então, no caso deles, se você quer fazer um endorsement para Indiana, por exemplo, não, você não vai precisar da SES. Tendo o Visa Screen, tá bom. Porque dentro do Visa Screen, você já vai precisar do documento da faculdade, o Corém, então já tem meio que uma validação dentro do Visa Screen, entendeu? Agora, não posso dizer isso com certeza de todos os estados. Pode ser que tenha algum outro estado que fale assim, não quero acesso. A gente já lidou muito com board de Board of Nursing, tanto por nós, quanto por enfermeiros nossos. E tem board que é super tranquilo, te ajuda. Tem board que o board não pediu, falou que ela não precisava, mesmo o TOEFL dela estando vencido, não precisa. Mas pode ser que pra você fale, não, eu preciso do TOEFL sim. Então, assim, as coisas mudam muito, né? O novo médico acabou de mudar aí, estendeu aí a possibilidade de você fazer o NCLEX até 5 vezes, antigamente era 3, né? Nos primeiros 3 anos da sua licença, da sua validação. Então, muda muito, as coisas mudam muito. Então, te perguntando se mestrado ou doutorado ajuda. Na validação? Ou não tem relação nenhuma? Na validação não tem relação nenhuma. Não tem como você, na verdade, validar, tá? Se você quiser trazer seu mestrado, doutorado, talvez pro seu emprego ajude, mas você teria que fazer de novo aqui, né? Assim, até já vi questão de ter essa revalidação de pós-graduação aqui, mas a pós-graduação em si aqui, ela é diferente da do Brasil, né? Para você ser especialista aqui, no Brasil, você só faz uma pós-graduação em obstetrícia, em enfermagem de trabalho, que seja, em terapia intensiva, e você é considerado especialista naquela área. Aqui, não. Você precisa ter tantas horas de trabalho naquela área, né? Se é terapia intensiva, tantas horas de trabalho no CTI, e aí você fazer uma prova,
E aí que você vai receber o título de Certified Nurse, que é o enfermeiro especialista naquela área. Então, por isso que não adianta, se você tem especialidade em terapia intensiva, por exemplo, né? Você, mesmo que valide, mesmo que as empresas valide, você não vai ser reconhecido aqui como especialista, você vai precisar passar pela especialização aqui. Então, o processo de validação não interfere, para você tirar seu NCLEX não interfere. Para o seu currículo, para alguns empregadores, até eles podem até achar bacana, mas assim, como eu falei, não é equivalente à especialização aqui. Então, não adianta muito, não. Boa noite, vocês são sponsor? Não, nós não somos sponsors. Nós temos parceria com o sponsor, nós recrutamos para esse sponsor hoje em dia, para eles. Teve alguma outra dúvida aqui? Bom, a gente vai respondendo aos poucos, tá, pessoal? Vamos falar só sobre uma questão agora que é algumas dicas assim, de dois common mistakes, né? Erros comuns que a gente vê as pessoas cometendo no processo de validação. Eu acho que, assim, na nossa experiência, do que a gente tem visto, desde do nosso processo que a gente começou em 2017, que tem alguns erros que você pode fazer durante o seu processo. Então, se você está começando no meio do seu processo, algumas coisas que você pode evitar. Então, o primeiro é não escolher um estado. Assim, esse é um erro de não escolher, né? Tem que escolher. Porque você já vai ter que escolher na hora de validar. Você não consegue validar e depois decidir. Então, infelizmente, se você não sabe para qual estado, muitas vezes, se você só escolher um estado, vou escolher qualquer um. Isso é um erro porque você pode estar depois complicando a sua vida para depois fazer a transferência. Se você não sabe, mas eu não sei onde eu vou trabalhar, eu não sei o sponsor, eu não quero procurar sponsor agora, eu só quero validar e depois eu procuro. Ok, então pense em um estado que você talvez gostaria de morar, ou um estado que você sabe que talvez tenha uma facilidade, né? A gente sabe que tem muita gente que escolhe Montana porque tem uma facilidade lá, você não precisa fazer na prova de inglês. Algum estado que você talvez saiba que tem algo que possa te favorecer. Você só escolher um estado sem objetivo nenhum, assim, é um erro que possa depois te atrasar. Tem estados que pedem Social Security para sair com a sua licença, como Flórida. Então, se você depois quer transferir para outro estado, você não consegue sem o Social. Então, você fica preso naquele estado, não consegue fazer um endorsement, você precisa primeiro ter o Social, às vezes o seu sponsor precisa pedir para eles por carta. Nós já fizemos isso por enfermeiros nossos. Pedimos por carta para o estado do Flórida, por favor, enviar a licença dessa enfermeira para esse estado. Então, assim, essa é uma coisa que pode te atrasar. Isso que ela falou é importante. Parece que não, mas a gente já pegou pessoas que chegaram pra gente, eu tenho uma licença, sei lá, de New Jersey. Mas tá, por quê? Posso perguntar por que que você, né, tirou, que te levou a tirar a licença de New Jersey, sendo que, né, não tem um sponsor lá específico? Porque, sei lá, minha colega também tirou pra lá. Ou, porque, sei lá, não sei muito motivo. Então, assim, isso que a gente tá tentando falar, você tirar uma licença pra um estado aleatório, sem muita estratégia, sem muito planejamento, você vai acabar, em inglês tem a expressão hit a wall, você vai bater numa parede, porque se você não tem um sponsor pra lá, se você não... enfim, não tem planos de... eu quero esse estado porque eu tenho família que mora lá, enfim, alguma coisa assim, mas principalmente eu tenho uma oportunidade de trabalho lá, não faz muito sentido, né? Então, assim, estratégia é muito importante na hora de validar, desde a hora de validar, né? O outro é não se planejar. Começar o processo e aí, quando eu terminar, eu terminei. Isso vai diminuir as suas chances de completar, porque se você não tem um prazo, um tempo que você quer terminar, pra quando que eu quero já passar no NCLEX, eu quero até esse ano já ter completado, eu quero nesse ano já estar procurando um sponsor. Se você não se planejar, você tem maiores chances de querer desistir. Então, se planeje. Por mais que seja algo assim, nos próximos 12 meses, eu quero então me planejar para eu até agosto de 2024 já ter passado no NCLEX. É ótimo, você coloca prazos para você. A gente tem muitos enfermeiros e vê muitos enfermeiros que às vezes não colocam um prazo. E a gente, como assessoria, a gente vai colocar um prazo para você. A gente vai te falar para quando você precisa ou deve estar completando uma fase, mas muitos enfermeiros
às vezes não querem ter um planejamento porque falam, mas eu não quero isso agora, eu quero isso pra 2030. Mas você precisa ter algum tipo de planejamento. Meta, A meta vai te direcionar, ela vai te levar vai te empurrar a fazer o processo, né? É do ser humano, né? Funcionar com metas, né? Seja financeiro, né? Se você não tem uma meta financeira, o nosso pai que falava muito isso, você não consegue guardar dinheiro porque você não tem uma meta, né? Então aqui também é a mesma coisa, você estabelecer metas pra você de prazos e tudo mais, aí dessa forma você consegue evoluir nas etapas. E o outro erro é não ter uma noção nenhuma de inglês, assim. Não precisa estar fluente, não precisa estar entendendo tudo em inglês. Pra validar o processo. Tô começando o processo agora. Preciso já saber o inglês 100%? Não, a gente sabe, a gente sempre fala que você não precisa estar fluente no inglês pra começar. Porém, começar sem inglês nenhum, zero, básico. Eu não sei nada do inglês. Pode ser uma coisa que vai te atrapalhar. Porque você vai precisar ver sites, ler formulários, preencher formulários, né? Você não vai precisar traduzir se você vai ter um tradutor, porém, os formulários estão todos em inglês, desde a primeira etapa. Nós, como assessoria, nós vamos te ajudar como preencher, nós vamos te instruir. Porém, se a gente sempre fala, se você não está confortável em preencher um documento em que você não está entendendo o que você está preenchendo, então a gente recomenda você, pelo menos, aprimorar um pouquinho o seu inglês para você conseguir ver o inglês, né, básico. E mesmo a gente vê muitos casos de quem começa, aí vai, consegue validar, chega na hora do NCLEX, fica preso no NCLEX, não consegue passar, ou fica preso na prova de inglês por meses. E isso é uma coisa que nos deixa muito triste, porque a gente sabe que, por mais que você queira, né, o seu nível de inglês não te deixa prosseguir. Então, essa é uma dica que a gente dá, aprimore seu inglês. É uma dúvida frequente e a gente vê muita informação que vai ser um pouco diferente do que a gente tá falando aqui. Vocês nunca vão ouvir a gente falar assim, você não precisa do inglês, né? Você precisa do inglês. Aí depende do qual é o nível que você precisa em qual momento. Então você não, como ela falou, você não precisa ser fluente para dar o primeiro passo, que é começar a validação. Mas ter noção zero já também não é legal, né? E outra dúvida que às vezes, né, as pessoas perguntam, vocês preenchem os formulários pra gente? Como a Cláudia falou, não, a gente não preenche, a gente ajuda, a gente tem padrão, a gente tem exemplo preenchido, a gente corrige pra você. Então, antes de enviar, a gente vê se tá tudo certo. Só que a gente não preenche pra você porque é um documento seu, tá? A gente, como empresa, a gente não é a nossa proposta fazer uma coisa que é um documento que é pra ser seu. Mas a gente, né, te dá todo esse ok, o aval antes de ser enviado. E também outra coisa, é importante desde já vocês também treinarem a questão de serem autônomos no processo que é de vocês. A gente não vai estar lá para fazer o NCLEX junto com vocês, a gente não vai estar lá para fazer a prova de inglês com vocês. Quando vocês assumirem os plantões, a gente não vai estar lá para evoluir com vocês, para preencher os documentos da sua admissão do seu paciente. Então, é uma forma de você já tomar para você o processo que é seu. Mas a gente vai segurar na sua mão e te mostrar, não, tá ok, não, corrige isso aqui. Várias vezes já pegamos vários erros de enfermeiros, não, escreve assim, não escreve assim. Já escrevemos e-mails para os nossos enfermeiros, manda um e-mail assim, ok? Mas o documento é seu, o processo é seu. Além do fato de que os formulários da validação, quem é para preencher é o coordenador de enfermagem e o responsável no seu Corém, tá? Então, essas são as instruções pelas organizações, tá? Isso. Fora isso, não é o processo correto. Esse a gente faz da forma em que a organização nos pede. Então, a gente não vai fazer na forma errada, a gente vai fazer na forma correta. Aqui a gente preza pela ética, né? A gente preza pela honestidade e é isso. Próximo. Alguém perguntou aqui que se precisa Social Security para validar pelo estado de Indiana. E sim, tá? Você precisa. Então, por isso que a gente indica fazer um endorsement para eles, né? Validar por algum outro estado, como Montana, e pedir um endorsement para Indiana para quem vai para lá. Se você tiver o TOEIC, vale a pena aplicar para o Novo México. Eles aceitam o TOEIC, tá? Isso. E eles aceitam o TOEIC, a versão de Reading e Listening,
que é a versão Sem o speaking. sem o speaking Pô, e o writing. Então você pode fazer a parte de reading e listening primeiro, depois lá no Vista Screen você faz a outra metade junta e aí você não precisa ficar parado, né? Então é uma recomendação ótima para quem quer fazer a prova de inglês para passar de etapa. A gente não sabia como que era validar na faculdade, tá? A gente sempre teve esse sonho. Pra quem não sabe da nossa história, a gente morou nos Estados Unidos quando criança, né? E nossos pais conheceram muitos brasileiros enfermeiros aqui e eles falaram. 3, né? Não muito, mas 3. Lá no início dos anos 2000. 2005, 30 2004. anos. E outros também enfermeiros internacionais, não só brasileiros, que falaram aqui tem muita necessidade. E a gente, então, voltou para o Brasil com esse intuito. A gente se formou, né, do ensino médio no Brasil, entramos para a faculdade de enfermagem com esse propósito. E a gente foi na nossa faculdade inteira, assim, sem saber o que a gente ia fazer. A gente sabia vagamente que precisava do TOEFL. Na época a gente falava só assim, precisa do TOEFL, que era a única prova que na época a gente sabia que era aceito. A gente precisa passar uma prova de enfermagem e a gente precisa de um patrocinador. A gente sabia dessas 3 coisas: NCLEX, TOEFL e sponsor, né? Então não tava de tudo errado, tinha um pequeno norte, mas tanto que na época que eu me formei, eu entrei em contato com uma dessas enfermeiras brasileiras que a gente conheceu aqui há muitos anos atrás. Mandei uma mensagem pra ela, falei assim: me formei, você tem alguma dica pra mim de como que eu posso fazer pra trabalhar nos Estados Unidos? Né? E aí ela falou assim: você acabou de se formar? Vai trabalhar, vai ganhar experiência, porque você vai precisar da experiência. Quando você tiver pelo menos 1 ano, aí você começa com o seu processo. Aí eu falei, tá, eu fui trabalhar. Só que essa informação já não é mais verdadeira. Talvez na época dela fosse, mas hoje você não precisa da experiência, né? A gente já falou aqui, a USP contrata sem experiência e... Então, assim, isso nem é mais uma realidade, né? Mas, enfim, fui lá, trabalhei e depois que a gente começou o processo. E foi descobrindo, assim, o processo. A gente foi caçando. A gente ligou pra todos os boards, os 50 boards. Ligamos pra a gente 50 dividiu. estados. Eu liguei pra 25, ela ligou pra 25. E alguns do Canadá também. Porque imigrar pro Canadá era uma segunda opção pra gente. Plano B. Plano B, a gente também gostava muito de lá. Uhum. Aí a gente ligou pros 50 boards. Falamos com todos os boards para saber os requisitos, para entender melhor qual que precisava do inglês, qual que não precisava, enfim. Então a gente teve esse trabalho aí e por isso que hoje a gente ajuda para quem quer fazer esse processo, né? Então, a gente hoje quer falar então um pouquinho de um projeto que a gente tem trabalhado há um bom tempo, uma coisa que a gente tem se dedicado bastante e aperfeiçoado para a gente apresentar. E hoje, essa semana, a gente está lançando, né, o nosso Masterclass do Joseph SUNY para o estado de Montana. Então, a gente já tem falado um pouco sobre, né, nos stories e nos posts, sobre o Masterclass. Já falei para vocês que não é um curso, né, não é uma coisa extensiva com 1 milhão de aulas, de 300 horas de aula, não é um curso, é um aulão, um Masterclass. Ele é uma aula aprofundada, né, ministrada por alguém especialista no assunto. E então ele é bem voltado assim ao primeiro passo, que é de fato você validar o diploma, né? Não uma coisa assim muito solta, muita informação ao mesmo tempo, é uma coisa pontual, é específica, é aprofundada. Tá dividido em módulos, né? Tem 6 módulos para facilitar o processo de aprendizado, né? 6 módulos e o total de 90 horas. Então é uma coisa que dá para fazer de uma forma relativamente rápida, mas fica sendo também no seu tempo, né? Ele é para pessoas que querem aprender a validar o diploma, mas não querem necessariamente assessoria, porque às vezes a assessoria, a pessoa não tem condições de pagar uma assessoria, né? Ou não gosta tanto desse método mais de andar junto, de accountability, né? Assim, de você de pegar na mão. A pessoa um pouco mais assim, não, eu quero fazer o meu processo de uma forma mais independente. Mas eu não tenho muita informação, às vezes, na internet, nos grupos de WhatsApp, coisas que colocam as pessoas com muitas dúvidas, né? Então, assim, eu quero uma informação mais
correta, eu quero saber, quero um norte, quero saber para onde eu tô indo, mas eu quero fazer no meu tempo e eu não quero pagar uma assessoria. Então, esse é para você, certo? Como funciona? 90, 90 minutos, né? E... Pois bem, então esse é para você. E se você já validou o seu diploma, você pode falar para um colega seu, né? Esse tem sido nosso desafio, você convidar um colega seu para aprender, para fazer, né, o Masterclass e aprender e validar e dar esse primeiro passo e tirar esse sonho do papel. Como eu falei, tem bastante gente chegando pra gente hoje em dia sem conhecer nada do processo, né? Ser uma coisa completamente nova. A gente tá nesse mundo aqui, tudo faz sentido pra gente, mas lembra quando você chegou assim e não tinha, não sabia de nada por onde começar, o que é esse dia finance, o que é Deus? Então, ainda tem muita gente nesse momento aí, né? Então aí é pra você. A Márcia perguntou quais são as provas de proficiência que são aceitas em todos os estados. Então, não tem uma prova que é aceita em 100%, tá? As que são mais aceitas é o TOEFL ou o IELTS. A maioria dos estados ou aceitam um ou outro. Não tem uma que, assim, 100% essa daqui vai ser aceita em todos os estados. O TOEFL é o mais aceito também, mas ele é o mais complexo, tá? Ele é uma prova extremamente acadêmica. Para quem fez o TOEFL, a gente não achou que ele avalia... Nós fizemos o TOEFL, a gente não acha que ele avalia o nível de inglês de um cenário coloquial, né, de emprego. Ele avalia para um nível acadêmico, né, porque o TOEFL, ele é o que é mais, às vezes, pedido em doutorado, mestrado. Então, ele tem muitos assuntos acadêmicos. Você tem que discursar sobre o tipo de pássaro, sobre não sei o que... Botânica, sobre uma coisa geografia. Assim, quando que você vai falar sobre isso, né? Então, é uma coisa que a gente não achou que ele avalia o seu inglês. Então, se você puder escolher outro, melhor. Então, aí, quem acabou de passar no NCLEX, né? Passei para o NCLEX, Board da Flórida, procurando um sponsor. Por onde começar? Bom, a Westways hoje não trabalha na Flórida, então, infelizmente, a Westways não teria como te ajudar. Você precisa, então, procurar um sponsor que atenda na Flórida, se esse é o seu objetivo final. Agora, se você quiser transferir para outro estado, tem muitos sponsors que fazem, né, para outros estados. O Westways hoje faz para Novo México, Indiana, ou Califórnia, mas Califórnia tem umas exigências de inglês e de experiência prévia. Fora Califórnia, Novo México, Indiana, não precisa ter experiência. Eu não tinha experiência, eu vim cru, não tinha experiência no Brasil. Comecei a trabalhar nos Estados Unidos e deu certo. Antes de responder mais perguntas, vamos chamar a enfermeira, nossa enfermeira assessorada, para contar um pouquinho sobre isso, responder as demais perguntas que vocês estão deixando aí pra gente. Então, a gente está chamando ela aqui, o nome dela é Jessie. Vira. Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tudo jóia. Se apresenta aí pro pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Jessie. Eu sou enfermeira há mais ou menos uns 10 anos, mas eu não tenho experiência como enfermeira. Esse foi um dos motivos que eu procurei as meninas e a Westways. E eu sou aqui do Espírito Santo, da região norte do estado. E tô bem, assim, ativa, né, nas redes sociais aí sobre o processo, então acho que talvez uma galera aqui já me conheça. Que bom. Jessie, então a gente, né, tô falando sobre o processo com você aí nessa caminhada juntos aí desde o ano passado. Então você validou pelo Joseph para o estado de Montana, né? Esse foi seu objetivo. Isso. Então eu queria que você falasse, então, como que foi a sua experiência desde que você começou com a gente até, né, sair essa validação, que acho que foi esse ano, né? Foi. Acho que a gente assinou em setembro, se eu não me engano, do ano passado.
Isso. E aí, mas a minha validação mesmo saiu foi agora, Isso. esse ano, né, em janeiro. Eu escolhi justamente por aquilo que a Jéssica falou, né? Eu escolhi fazer Joseph pela rapidez. Todo mundo quer ir embora logo, e é uma coisa que, assim, gente, se eu puder dar um conselho, seria justamente fazer essa opção. Mesmo que depois, lá na frente, você precise do CGFNS, se você tem um pouquinho de pressa, faça Joseph, porque a regra, né, do CGFNS é demorar um pouquinho mais. E a da Joseph já é ser mais rápida, então, É. super aconselho. É. Então foi isso, né? Você começou com a gente em setembro, eu tava relembrando algumas das coisas. Você começou em setembro, e naquele mesmo mês a gente já falou com a Westways. Você teve Foi super rápido. Como é que foi essa timeline, assim? O meu processo, na verdade, ele foi bem rápido. O que eu tive de demora foram algumas questões com o meu Corém, que demoraram para me mandar e-mail. Eles tinham algumas particularidades deles e aí eu precisei, né, me enquadrar. E essa foi a única parte assim que demorou. De resto, foi tudo super rápido. Eu anotei aqui minha linha do tempo. Eu não lembro quando que a Westways pagou para mim, mas eu lembro que foi também super rápido, assim. Logo que eu assinei, eles já pagaram. Mas a minha faculdade mandou a documentação dia 14 de dezembro, o meu Corém no dia 27 de dezembro, já perto do ano novo, e a minha validação saiu no dia 22 de janeiro, então foram aí mais ou menos uns 38 dias corridos. Foi super rápido. Bom, e final de ano, né? Que é uma coisa que a gente Pois sabe. Natal, Ano Novo, tudo sim. Mesmo assim, foram 38 dias corridos. Foi super rápido. Eu sei que a gente, acho que no mesmo mês que você começou, a gente já pediu para o Westways pagar e eles foram super rápidos com isso e a gente só ficou, né, correndo atrás lá da sua faculdade, do Corém que você E ainda nesse intervalo aí do meu processo, a pessoa responsável por enviar a documentação, ela entrou de férias. E a Joseph sempre manda um e-mail, né, para confirmar a veracidade das informações e tudo mais. Então eu tive que esperar ela voltar das férias para poder confirmar, mas ainda assim valeu super a pena. Nossa, realmente foi assim um caso muito muito bacana, assim, uma experiência muito boa, né? Bom saber, assim, isso é ótimo, porque as pessoas podem saber que isso pode acontecer, por mais que não seja regra, pode acontecer, né? Basicamente você ir atrás, né? Você teve que correr atrás do seu coordenador de curso, não é? Tive. Essa é uma dica que eu dou para quem quiser, né, fazer assim, pelo menos torcer para que seja tão rápido quanto é que para você já dar entrada na Joseph com tudo pronto. Você já vai atrás da sua faculdade, já pergunta como que funciona, quem que é a pessoa, leva para eles conhecerem qual que é a documentação, o que que eles precisam fazer. Já vai também no seu Corém, porque a gente sabe que tem Corém que cobra, tem Corém que não cobra, tem faculdade também que cobra, que não cobra, que preenche, tem gente que, né, não quer saber como é que faz. Então, para evitar esses atrasos, já antes de dar entrada na Joseph, já fica com tudo pronto, guardadinho. E aí depois você dá a entrada e manda tudo já preenchido, que vai ser super mais rápido. Ah, sim, eu amei essa dica, porque muita gente paga e aí vai atrás. Quem é o coordenador, né? E acaba atrasando, né? Se você já puder correr atrás dessas informações antes de dar a entrada, já é muito melhor, muito mais chance de que vai dar tudo certo. Porque justamente se tiver algum erro, dá tempo de corrigir, dá tempo de você revisar. Se você tiver assessoria, você pede socorro. Aí. A gente nem falou pra ela falar isso, gente. Ela só maravilhosa mesmo. Eu sou isso, a camisa da empresa. Aí. Mas que bom, então, que você teve essa experiência boa com a sua validação, né, com o Joseph, com, né, essa timeline, assim, bem, bem interessante. E você acha que fez diferença para você também? Ter informação guiada, como foi, né, a Cláudia sendo sua consultora e tudo mais, tendo essa assessoria. Sabe que a gente, tem vários enfermeiros nossos aqui assistindo, a gente tem passo a passo, todo padronizado, né? O quanto que isso te ajudou e te deu, assim, mais um norte durante essa etapa?
Fez total diferença, né? A Cláudia, tadinha, ela merece uma, umas pedrinhas na coroa dela, porque eu sei que eu estou assim, enjoada. Eu fico em cima, eu digo, Cláudia, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas ter o processo guiado é muito diferente do que você só ter informação de grupo de WhatsApp. A gente sabe que muita gente consegue fazer o processo sozinha, não é uma coisa impossível de se fazer, mas ter alguém para te guiar, para te orientar, faz total diferença. Porque às vezes é justamente o que aconteceu com vocês. No processo de vocês, as coisas deram de um jeito. No meu processo foi diferente. Em quem fez depois de mim também é diferente. Então, as informações elas vão se atualizando. E é legal também porque eu acredito, né, que vocês, enquanto parceiros da Washways e, né, com essa frequência toda de validação pela Joseph, têm um relacionamento legal com a empresa. Então, faz total diferença. Que bom que você tem essa experiência. É legal que a gente acaba criando, assim, vínculos, né, com vocês, pelas nossas enfermeiras. A gente tem muito carinho por vocês, né, a gente já... nossa vontade é de buscar todo mundo no aeroporto, assim, chamar para vir tomar um café aqui em casa, porque a gente acaba conhecendo a família, conhecendo as lutas, e a gente ora pelos nossos enfermeiros, toda semana a gente tem reunião da equipe, né, e a gente conversa sobre, se alguém tá com um impasse, uma pedra no caminho, para a equipe toda, a gente poder ajudar uns aos outros a como resolver os pepinos, enfim. Então, assim, é um suporte mesmo, né? Quem chega pra gente e tem um consultor, você não tem só um consultor, você tem toda uma equipe por trás desse consultor também, sabe? Com um pepino, a gente leva para a equipe, a gente conversa e a gente tem, assim, acaba criando esse carinho aí por vocês. Mas, olha, queria agradecer demais aí a sua participação, o seu relato, né, da sua validação, e a gente fica muito grato e estamos aí em breve, aí, quem sabe, mais uma outra live futuramente, quando você já estiver trabalhando aqui, e olha só. Só queria dar mais uma dica que eu acho que é importante para as pessoas se atentarem. Quem tem filho em idade adulta, meu conselho é, faça Joseph. Porque a gente sabe que, né, a partir de 21 anos já não entra mais no processo lá na parte de imigração. Então, se você fizer Joseph, você vai ter grandes possibilidades de levar a sua família completa, né, de uma vez só, não vai ter que ficar depois correndo atrás de visto de estudante nem nada do tipo. Então, faça Joseph, mesmo que depois você precise fazer Visa Screen ou CGFNS, mas... Muito bom. Inclusive, fazer pela Joseph e fazer por Montana é uma boa, porque você pode fazer logo o NCLEX e já começar a petição, né? Versus, e o inglês vai fazendo enquanto a petição tá rolando. Então, acho que o Joseph e Montana, assim, é um casamento muito bom, né? Verdade. É o casamento perfeito. Obrigada, GC. Imagina, precisando, é só chamar. Tá, show. A gente vai continuar respondendo aqui as perguntas, tá, gente? Deixa eu... Pessoal... Ou não, eu acho que a GC tem que sair, né? Então, deixa eu clicar aqui para sair. Senão a gente acaba com a live ali. É isso, foi. Pessoal, vamos ver se tem mais alguma dúvida que a gente não respondeu. O board não fica tranquilo se eu precisar fazer endorsement ou algo deles. Ele é o básico, prova de inglês, validação, fingerprints. E agora com essa mudança, né, de ficar um ano, é bem melhor, que antes era 6 meses, agora é um ano. É tranquilo, não tem nenhuma prova a mais, né? Tem alguns estados que tem uma provinha que você tem que fazer extra, mas a gente fez o processo para NCLEX para eles. Mas a gente não teve problema, então... A questão de levar os pais, a possibilidade de você trazer seus pais é depois que você tem cidadania, você pode aplicar, como cidadão, você pode aplicar para o green card dos seus pais, tá? Não de irmãos dos pais. Essa é a possibilidade. Mas, assim, se você tem interesse de fazer isso, a gente recomenda você falar com uma agência de imigração para te instruir, porque
tem muita papelada, muito security Com certeza. envolvido até você conseguir fazer isso. Então, não é uma coisa que você consegue fazer de início, mas se você tem interesse, corre atrás depois que você consegue saber qual que é o caminho. O Board de Nova York, Ele tem a sua própria etapa, tá? Do CGFNS. é uma validação diferente das outras validações. Então, o Board de Nova York, apesar dele ele ser um board que não pede o inglês para validação, tá? Não é só Montana, Nova York, Havaí também não pede. Mas Nova York é um processo totalmente diferente do CGFNS. Então, assim, não é dos mais recomendados, assim, porque acaba te prendendo a um só, mas orientaria para quem, assim, eu quero ir para Nova York, não vou para outro lugar, só quero ir para lá. Aí você tem um sponsor para lá. Tem uma vaga de emprego já lá. Eu já tenho um sponsor que vai me mandar para lá, eu tenho família que mora lá, eu só vou para lá. Ok, aí valido para lá. Olha, nossas enfermeiras, vocês são incríveis. Vocês que são. Que mais? Gente, se a gente perdeu alguma dúvida aqui, depois manda lá no privado, a gente responde, tá? Mas tem algumas pessoas aqui que estão, a Keila e o Thiago deram algumas respostas. Mas é isso, a gente deixa aqui essa primeira live assim desse mês. A gente tem algumas ainda para fazer com vocês. Esse tema, né? A gente fala um pouco de validação, a GCE, CGFNS Joseph e o nosso Masterclass. Se você conhece alguém aí que está querendo validar, envia essa oportunidade. Se você está aqui só namorando o processo, não sei se eu começo ou não começo, dá o primeiro passo, que validar é o primeiro passo. Tem muita informação disponível, mas esse começar pelo começo é começar validando o diploma, certo? Isso, gente, não desista do processo. Se você está no começo, na faculdade, e você vê tantas mensagens, atrasou de novo, é muito demorado. Gente, pense para que você está fazendo esse processo, né? Por quem você está fazendo esse processo. Pense no seu objetivo, qual é a sua motivação de fazer o processo. E não deixe as dificuldades que os outros, ou talvez você vai encontrar, ser algo que vai te desmotivar ou te fazer desistir, tá bom? Indiana não aceita Joseph, tá? Por enquanto. Então, precisa ter ou CGF, ou a SES, ou o Visa Screen, ou a prova do CGFNS para conseguir fazer o endorsement para lá. Não dá para validar direto por Indiana, porque eles pedem social. Então, você vai ter que fazer o seu processo pela Joseph, por outro estado. Depois, quando você for fazer o endorsement, você pode fazer a prova do CGFNS, que é uma prova de conhecimentos de enfermagem, tá? Ou faz seu CGFNS o seu Visa Screen pelo CGFNS. Alguém perguntou se o curso, esse curso acesso. Aqui, eu entrei depois e perdi a informação. Tá. Tô perguntando do Masterclass. Então, vai ser, a gente não está chamando assim de curso, porque não é uma coisa muito extensa em termos de infinitas horas e aulas, né? É 1h30, 90 minutos de aula quebrada em 6 módulos, para você fazer no seu tempo, certo? E é para aprender a validar o seu diploma, né? Pelo Joseph Cione e pelo estado de Montana, tá certo? Então, quem vai ministrar é o Thiago. Eu liberei um post falando um pouco sobre ele. O Thiago já aí validou muitos diplomas desde 2017, quando foi para descobrir para a gente. Foi ele que correu atrás de toda a parte de burocracia e tudo mais. E essa é a primeira turma, né, que a gente está abrindo. A gente vai fazer a inauguração, né? As inscrições vão abrir na quinta-feira, tá bom? E aí vão se encerrar na quinta seguinte. Então, você tem uma semana para se decidir aí e fazer e adquirir o Masterclass, tá certo?
Quem mais? Gente, tem algumas dúvidas que talvez vai ficar. Vocês estão aceitando Visa for Nurses? Bom, não é a gente, assim, né, que aceita ou não. A Westface deu uma pausa na ajuda financeira, né, e do Visa for Nurses, por uma questão de barreiras com a imigração mesmo. Eles estavam tendo barreiras com a imigração de alguns enfermeiros, não nossos, mas outros enfermeiros patrocinados, que estavam pedindo documentação extra por conta de ser o Visa for Nurses. Possivelmente qual que é a palavra? Um agente lá da imigração que talvez não era tão familiarizado com o Visa for Nurses. E aí, por conta por mais de um problema com o Visa for Nurses, a Westface decidiu, assim, por enquanto, não vamos mais mandar para evitar problemas assim, só Visa Screen. Tá? Não significa que é uma coisa que vai ser para sempre, não significa que, enfim, a imigração parou de aceitar o Visa for Nurses, não. É uma questão que a Westface está optando por não fazer com o Visa for Nurses por enquanto, devido a alguns empecilhos que eles tiveram já. Tá? E Então, se acelerar o CGFNS vale a pena pagar, é o Expedited, né? A gente agilizou, né? Não agilizou o quanto a gente achou que ia ser. Valeu a pena porque a gente queria que andasse, né, rápido, porque a gente teve um problema que acho que foi o presidente, né, do Corém não datou, não assinou. Aí voltou. Na nossa validação? Na nossa validação. E aí teve que pedir fazer tudo de novo a parte do Corém, aí começou a contar todo o tempo de novo. E na época era 12 semanas, hoje já é 17 a 21 semanas a validação, o prazo que eles dão. Aí a gente decidiu pagar para agilizar e vale a pena. Pra gente valeu a pena, mas é um valor que, assim, em cima da validação, você pagar aquilo. Se você não tem uma razão para querer correr, assim, não, basicamente é esperar. É o preço de você aguardar. Se você tem um sponsor pagando, né, com certeza vale a pena. Mas se você está bancando isso, saiba que é um valor um pouquinho alto. Vamos sair com vários Masterclass. Masterclass de FNS. A ideia é sim. A ideia então tem muita novidade. Esse é o primeiro de muitos. Muita novidade para vocês chegando aí. Acho que é isso. Vai ter... Isso, mas a gente vai ter uma outra live na quinta-feira, tá? Vou liberar amanhã detalhes sobre. Aí vai ser com o Thiago, que é o Big Boss, e ele vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre o Masterclass e muito mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente até o final. A live vai ficar salva aí para quem não pegou desde o início. E é isso. É isso, pessoal. Uma ótima terça-feira para vocês e vemos vocês na próxima.